Valendo! Pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade na nossa aula de petição inicial. Já estudamos os dois primeiros incisos. Para qual órgão jurisdicional eu vou direcionar minha petição inicial, já identificamos aquelas regrinhas. Passamos para o segundo inciso, que trata da identificação das partes, autor e réu. Quais são os dados obrigatórios que tem que constar na petição inicial, tanto de um quanto de outro. E esses dados, eles estão no inciso 2, e essas informações que você tem que colocar na sua petição inicial estão no inciso 2. Trabalhamos duas dicas para nominar a ação. A primeira, vou associar o nome da ação ao pedido que eu estou formulando. Se eu pretendo a condenação do réu a uma indenização por dano material, logo, o nome da minha ação pode ser ação de indenização por dano material. Se o objetivo é a reintegração de posse, se o meu pedido formulado é, se a minha pretensão é a reintegração de posse, logo, a minha ação pode ser denominada como ação de reintegração de posse. Trabalhamos também na segunda dica, que é em função do direito material. Você analisa o caso, identifica o direito material, que pode ser no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, identificou o direito material e ele vai te trazer, ele vai lhe mostrar o nome da ação através, por exemplo, lembram lá daquele exemplo com a defesa do consumidor? O consumidor tem o direito de rever cláusulas, que até citei o contrato bancário. Então, se ele pretende rever uma cláusula contratual de um contrato firmado com o banco, o direito material é rever. Logo, rever é revisão. Nome da ação, ação revisional de contrato bancário. Né? Então, o direito material também te dá essa informação. Além de outras, o nome da ação. Repito, o nome da ação é plenamente dispensável, mas a sua petição fica mais rica. Se você não quiser nominar a ação, não tem problema algum. Por quê? O juiz ele vai analisar o seu pedido, vai julgar procedente ou improcedente aquilo que você está pleiteando, aquilo que o autor está pleiteando. É uma indenização, é uma reintegração, enfim, o seu pedido. Então, se você não colocar o nome na ação, não há problema algum. Óbvio que a minha petição inicial fica mais rica se eu nominá-la. Se porventura você não quiser nominar a ação, basta que você coloque o seguinte: fulano de tal, qualificação por seu advogado, vem à presença de Vossa Excelência, pelo procedimento comum, propor a presente ação em face de João da Silva. Tá certo? Então, não se analisa aqui ou não é fundamental o nome da ação. Mas óbvio, a nossa ação vai ficar mais rica se nós nominá-la, se a gente nominar a ação, tá certo? Isso fica fácil usando essas duas dicas que eu passei para vocês. Bom, só relembrando, essa foi a situação que eu coloquei para vocês. É um acidente de trânsito, então nós já identificamos a localidade. Né? Então, o autor tem a opção de propor essa ação de indenização no local do acidente ou no seu domicílio. Segundo requisito da petição inicial, quem é o autor e quem é o réu? O autor é o titular do direito lesado e o réu é quem supostamente lesou esse direito. No nosso caso, quem pode propor a ação? É a Zilda, que é a proprietária do veículo. Então, somente ela tem a legitimidade para cobrar os danos causados no seu veículo. Por outro lado, quem deve figurar no polo passivo? Quem causou os danos no veículo de Zilda. Então, identificamos o autor e o réu. Ok? E essa foi a sugestão de redação que nós apresentamos. Autora, qualificação da autora, o procedimento
dados do réu, entre o autor e o réu, nós vamos nominar a ação, sempre letra maiúscula e negrito para dar um destaque. Evidentemente que a folha é branca e a fonte é preta, da cor preta, não é? Mas eu coloquei um destaque aqui de cores amarelas, então, só para dar um destaque para vocês. Tá? Não usar fontes da cor vermelha, azul, não fazer isso. Se você quer dar um destaque, dá um negrito, dá um sublinhado, dá um itálico, reduz o tamanho da fonte, tá? Mas quanto mais simples a apresentação, melhor. Tá? Então, às vezes a pessoa quer colocar muitos detalhes e não fica uma boa apresentação. Bom, vamos para o terceiro requisito da petição inicial: fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Esse requisito, pessoal, é contar a história. Então, se nós relembrarmos, primeiro, a petição, o advogado é um contador de histórias. E essa história ele vai contar aonde? Nós já vimos ali na comarca de Juiz de Fora, para um juiz da vara civil da comarca de Juiz de Fora. Quem está contando a história é o autor. Quem está envolvido nessa história é o réu. Então, já identificamos, vai para uma vara civil da comarca de Juiz de Fora, identificamos que é asilo da autora e já identificamos o réu. Agora eu tenho que começar a narrativa dessa história, a narrativa dos fatos. E como eu disse a vocês, essa narrativa é uma narrativa impessoal, na terceira pessoa. Eu estou contando uma história de uma outra pessoa. Uma outra observação que nós temos que colocar aqui nesse inciso 3 do artigo 319, tá? Vamos fazer períodos de 4, 5 linhas no máximo. Períodos muito grandes, fica difícil de pontuar, a gente acaba perdendo a objetividade, tá? Então pode variar um pouco mais, um pouco menos, dependendo do que você vai narrar naquele parágrafo, mas não vamos fazer parágrafos muito grandes, é ruim para pontuar e para a pessoa que está lendo, tá? Então, se você não tiver uma redação muito aprimorada, fica complicado. Mas independente de qualquer coisa, períodos pequenos, parágrafos pequenos, tá bom? Outro detalhe, vamos numerar os parágrafos. Imagine que a narrativa dos fatos, ela se estenda um pouco, tá? Você coloque lá 10, 15, 20 parágrafos, tá? Imagine que lá pelo meio da sua petição inicial, você quer fazer referência a alguma coisa que você falou lá atrás. É muito mais fácil você falar o seguinte: olha, conforme mencionado no item 5, você já direciona o leitor. Então é interessante, para organizar a nossa petição inicial, que nós numeremos os parágrafos. Não é obrigatório, mas vamos numerar os parágrafos, ok? Bom, é o terceiro tópico da nossa estrutura da petição inicial. E um dos mais importantes, tá? Porque nesse tópico eu vou explicar, primeiro vou mostrar ao juiz o que aconteceu, vou citar o dispositivo legal que ampara a pretensão do autor, que eu já falei para vocês. A primeira coisa que você vai fazer, você vai analisar o caso, vai buscar o direito material, por exemplo, no Código Civil, e vai ver, olha, o que ele quer buscar em juízo, o Código Civil ampara. Então existe o que? Uma previsão legal para o que ele quer. Então essa situação de fato que ele está me apresentando se amolda, se encaixa perfeitamente nesse dispositivo do direito do Código Civil. Ou seja, ele efetivamente tem aquele direito. Então ele pode buscar uma indenização, ele pode buscar uma reintegração, ele pode buscar a rescisão de um contrato, tá? Então a primeira coisa, nós vamos organizar
as ideias, narrar os fatos numa ordem cronológica, como eles se deram. Acabei de fazer a narrativa dos fatos. Eu vou apresentar o direito material. Tá certo? Ah, mas eu não localizei aonde está no Código Civil ou aonde está no Código de Defesa do Consumidor. Vai procurar até achar. Tá certo? Provavelmente já devem ter ouvido a seguinte expressão: eu dou o fato e o juiz me dá o direito. Eu não preciso ficar apontando dispositivo legal, porque pressupõe que o juiz conhece, tá? Mas independente disso, eu tenho que identificar o direito material. Por quê? Você identificando o direito material, ele vai balizar todo o seu raciocínio, toda a sua petição inicial. Ora, um exemplo, o artigo 186, conjugado com o 927 do Código Civil, em síntese eles falam o seguinte: aquele que por ato ilícito causar dano a outrem é obrigado a indenizar. Então veja, se alguém busca uma indenização em juízo, eu tenho que utilizar o 186 e o 927. Evidentemente que eu tenho outros dispositivos que podem complementar isso, mas os dois fundamentais para qualquer ação de indenização é o 186 e o 927 do Código Civil. Então veja, a minha narrativa dos fatos, ela tem que seguir essa linha. Eu narro os fatos, demonstro o ato ilícito, demonstro o prejuízo que foi causado ao autor e mostro o nexo de causalidade. Então vejam que o direito material, ele baliza a minha narrativa. Qualquer coisa que eu coloque fora do que está estabelecido no Código Civil, do 186 e 927 nesse exemplo, são informações desnecessárias. Eu vou perder tempo e essas informações e esses detalhes fora dessa narrativa, né, tentando enquadrar nesses dois dispositivos, são alegações inócuas, desnecessárias. Tá bom? Bom, lembrando que a causa de pedir, eu tenho a causa de pedir remota, se relaciona com o fato ou ato, e a causa de pedir próxima, que é a consequência jurídica desse ato ou fato, é o fato gerador do direito. Tá? Vocês já tiveram isso em processo civil, teoria, nós estamos lembrando de forma bem resumida aqui. Mas basicamente é o que? Demonstrar a incidência da hipótese normativa da lei ao caso concreto. Juiz, olha, o que aconteceu com o meu cliente aqui e o que ele está pleiteando está exatamente de acordo com tal dispositivo legal. Tá certo? Bom, dando sequência nessa minha petição inicial, né, como eu falei para vocês, imaginem que eu esteja falando de um acidente de trânsito. Em primeiro lugar, deverá ser feita a narrativa dos fatos na ordem cronológica. No presente exemplo, como ocorreu o acidente e a culpa do réu. Faça a narrativa. No dia tal, na esquina da Avenida Rio Branco com a Avenida Independência, o autor estava parado com seu carro no sinal vermelho, quando veio o réu e, não percebendo que o sinal havia fechado e o veículo do réu encontrava-se do autor corretamente parado, veio e abalroou a traseira do carro do autor. Estou narrando os fatos. Tal batida ou tal colisão causou danos materiais no automóvel do autor no valor de tanto, conforme se verifica dos orçamentos anexos. Ou seja, eu estou fazendo simplesmente a narrativa dos fatos. Em seguida, a narrativa dos fatos, adotar a forma do silogismo na exposição do direito. Havendo mais de um fundamento jurídico, a operação deve ser realizada para cada um deles, sob pena de inépcia da inicial. Então veja, pessoal, fiz a narrativa dos fatos, premissa maior, vou falar da lei que é aplicada de forma geral. Então, premissa maior, o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, estabelece que
aquele que por ato ilícito causar dano a outro e fica obrigado a indenizar. Olha, seu juiz, a lei fala isso. Premissa menor, pelos fatos narrados acima, agora veja, falei da lei, e agora eu vou pegar aquele caso que eu apresentei para o juiz, que eu narrei, e vou falar, tá vendo? Olha, tudo aquilo que eu narrei na petição inicial e a conduta do réu em causar prejuízo se enquadra perfeitamente nesses dois dispositivos legais. Logo, ele é obrigado a indenizar. Pelos fatos narrados acima, verifica-se que o responsável pelo acidente foi o réu que, trafegando na contramão de direção, colidiu frontalmente com o veículo do autor, causando dano material no valor de R$15.000. Premissa maior, falei da lei. Premissa menor, fiz essa situação fática se enquadrar na hipótese normativa e tenho uma conclusão. Fato, fundamento, conclusão. E qual seria a minha conclusão? Logo, presente o ato ilícito. Tem um ato ilícito? Sim. A conduta do réu, que bateu no veículo do autor. Tem o dano material? Sim, os danos causados no veículo. Tem o nexo de causalidade? Os danos no veículo só ocorreram porque o réu estava dirigindo de forma imprudente seu veículo? Sim. Tá certo? Ato ilícito, dano material e um nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano no veículo do autor. E qual é a consequência disso, pessoal? Toda vez que eu tenho um ato ilícito, um dano e havendo nexo entre eles, a consequência é o réu deverá indenizar os danos materiais causados no veículo do autor. Então veja bem, quanto à história do juiz, apresento os dispositivos legais que regem aquele caso, ou seja, seu juiz, eu estou pedindo dano material porque a lei assim me permite. E qual é a lei? São os artigos do Código Civil 186.927 e faço uma conclusão. Assim, demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre eles, o réu deverá ser condenado a pagar os danos causados. Então veja, essa narrativa é uma narrativa simples, objetiva, na terceira pessoa, tá bom? E o detalhe é o seguinte, quando eu começo esse terceiro inciso do artigo 319, não tem mais Zilda, não tem mais João. Toda vez que eu me referir a Zilda, ela é a autora. Toda vez que eu quiser fazer menção ao causador do acidente, eu não falo o nome dele mais. Eu vou usar o termo réu, autor, autora e réu, ok? Bom, mais uma observação, eu só vou escrever bem se eu treinar. E para que eu tenha fluidez nessa escrita, para que o meu raciocínio, para que as minhas ideias fluam de forma fácil, nós temos que ler. Não só obras jurídicas, tá? Leituras de qualidade diversas, literatura, romance, mesmo revistas semanais, né? Então vamos ler bastante, coisas boas de qualidade, e vamos treinar, vamos escrever, vamos criar textos, vamos narrar situações. A petição inicial, uma das coisas mais importantes é a narrativa dos fatos, tá? E vocês no início podem ter alguma dificuldade justamente porque não estão acostumados, treinados a isso. Mas vamos treinar, vamos escrever bastante, né? Ler coisas de qualidade. Tá? Vamos tentar abandonar um pouquinho os smartphones, os computadores, nessas pesquisas, né? Esses idiomas que a gente usa no WhatsApp, né? São termos que a gente nem entende direito, né? A gente está esquecendo do português e fica abreviando os termos malucos lá. Mas vamos escrever e escrever bem, tá? Professor? Sim. Uma dúvida que me surge, assim que você leu o slide depois comentou,
é justamente quando a gente trata da impessoalidade e na terceira pessoa. O que os jornais geralmente fazem é colocar advérbio. São os jornais tendenciosos, obviamente. Eles usam, por exemplo, quando você, na sua fala, você disse imprudente. Então, no caso, se eu escrevesse na minha peça, pelos fatos narrados assim, o réu trafegando impudentemente, isso seria válido escrever na peça? Ou seria digno de se Veja falar? bem, olha só, eu não quero convencer o juiz da minha história, Certo. eu não estou narrando um fato. Então, se eu colocar o réu, eu acho que o réu poderia estar conduzindo o seu veículo de forma imprudente. Você tem credibilidade nessa história? Não isso. Então o detalhe é o seguinte: o réu dirigindo de forma imprudente o seu veículo, eu estou afirmando para o juiz. Certo. Essa é a narrativa. O réu descumpriu o contrato. Certo. O réu esbulhou a posse do autor. Então, você vai fazer essa afirmação. Então, seu juiz, eu tenho certeza, ele praticou o ateísmo dessa forma. Então, esqueça alguma ímpar. Aqui, a narrativa que você vai fazer é para convencer o juiz que o seu cliente está certo. Está certo? Entre aspas, a sua narrativa é tendenciosa, mas... É impessoal, mas é imperativo, né? O autor dirigindo o seu veículo no dia tal foi surpreendido com a condução do réu, que de forma imprudente. Tá? Então, o que nós vemos em alguns meios de comunicação, esquece esse lado tendencioso. Na petição inicial, você está fazendo uma narrativa dos fatos. Você quer convencer o juiz. Mas veja, nós, advogados e advogadas, nós vamos narrar os fatos como eles aconteceram. Eu não vou inventar, não vou aumentar. Então, se o réu avançou o sinal vermelho, eu estou falando a verdade. Tá certo? Então, a nossa narrativa é uma narrativa objetiva, uma narrativa firme. E assim tem que ser. Tá certo? Não posso mentir, não posso inventar, não posso aumentar. Fazendo a minha narrativa, o que acontece, pessoal? Eu até falei para vocês, nós comentamos do artigo 373 do CPC. Fiz a minha narrativa e vou ter o ônus probatório do 373, inciso 1. Ao autor compete provar os fatos alegados constitutivos do seu direito. Tá bom? Então a minha narrativa é essa, objetiva. O réu fez isso, o réu descumpriu, o réu esbulhou, o réu bateu no carro do autor. Tá? Entendemos? Bom, fundamento jurídico é diferente de fundamento legal. Né? A petição inicial fala fatos e fundamentos jurídicos. O Código de Processo Civil não fala fatos e fundamentos legais. Tá? Isso quer dizer que eu não sou obrigado, na petição inicial, ficar citando dispositivo legal. Vou fazer uma petição, ela vai ser extremamente simples. Você vai dar o fato. Olha, seu juiz, no dia tal, o autor estava conduzindo o seu veículo, parou no sinal vermelho, veio o réu e bateu no seu veículo, causando dano material. O autor faz jus à indenização, ponto. Aí você faz o seu pedido. Veja como é que fica pobre a petição inicial. A minha petição inicial ficaria mais rica se, olha, os artigos do Código Civil 8697, vou citar também algum dispositivo do Código de Trânsito. Então a minha petição inicial fica rica, tá certo? É obrigatório? É. Não, é obrigatório. Citar dispositivo legal é obrigatório. Sabe por quê? Porque a tua petição inicial vai se desenrolar em cima dos dispositivos legais. Né? Ah, não é obrigado citar dispositivo legal. Beleza, mas a tua petição fica pobre. E não tem como eu tratar de fundamento jurídico, que é a consequência jurídica, por exemplo, do ato ilícito, sem citar dispositivo legal, não tem como.
Então vamos sim citar dispositivos legais e enquadrá-lo dentro da nossa narrativa. Sim. É necessário descrever ao pé da letra o dispositivo legal ou pode fazer? Você tem algumas formas de fazer e eu vou respeitar a sua redação. Você pode transcrever ou você pode fazer a menção. Por exemplo, eu estou citando aqui nessa nossa ação de indenização o artigo 186.927. Uma sugestão: a matéria está tratada ou está disciplinada no Código Civil nos seus artigos 186 e 927. E eu transcrevo os dois. Mas veja bem, o simples fato de transcrever dispositivo legal é pouco. Eu tenho que fazer um parágrafo contextualizando, pegando a situação de fato e entrelaçando com o dispositivo legal. Então eu posso transcrever ou posso simplesmente fazer menção, tá certo? Por exemplo, a obrigação de indenizar o réu está prevista no artigo 186.927 do Código Civil, que estabelece que aquele que por ato ilícito causar dano a outro fica obrigado a indenizar. Ou seja, eu peguei esses dois dispositivos e os resumi. Então tem duas opções: transcrever ou fazer um resumo do que o artigo está se referindo. É a sua opção. Uma nota de rodapé, por exemplo? Não, nada de rodapé. Não. Texto, parágrafo. Professor, mencionar alguma doutrina também, você acha que fica Não. muita informação? Não. Doutrina não. Só em situações, casos muito complexos. Obrigatoriamente, dispositivos legais e, dependendo da complexidade da causa, entendimento dos tribunais. Olha, esse caso já foi enfrentado algumas vezes pelo TJ de Minas, sendo que ele se posicionou no seguinte sentido: você traz as emendas desses julgados. Claro que antes de você transcrever qualquer emenda, você vai ler lá no inteiro teor. Então, com equilíbrio, 1 ou 2 julgados do Tribunal de Justiça de Minas, é interessante colocar um julgado do STJ, tá certo? Leia, vê se se enquadra perfeitamente. Mas veja, jurisprudência não é obrigatória, tá? Mas enriquece a tua petição? Sim. Com equilíbrio, 1, 2 julgados daquela situação. Agora, a doutrina não é recomendável, tá? Até porque doutrina é um posicionamento, claro, pode ser de um grande processualista, de um grande civilista, mas não vincula o magistrado. O juiz, sim, tem que seguir o que a lei determina, ou em tese, deverá seguir o que a lei estabelece. Também, o entendimento dos tribunais, né? E já falamos até da improcedência liminar do pedido, né? Se foi criado, se foi trazido para o CPC essa questão da improcedência liminar do pedido, justamente é para que o entendimento dos tribunais sejam respeitados, não só pelas partes, como também pelos juízes, porque nenhum juiz quer ver a sua sentença reformada. Então, óbvio que os juízes são muito estudiosos, eles vão sentenciar de acordo com a legislação que regula a matéria e também com a interpretação dos tribunais sobre esses dispositivos legais. Então, doutrina, só numa situação muito complexa, uma coisa que foge da normalidade do dia a dia, né? Mas também com equilíbrio, né? Eu já vi alguns colegas citarem, poxa, eu picona 10 páginas. Não, você vai pegar, por exemplo, um trecho daquela doutrina específica naquela situação. Mas não é comum citar a doutrina, tá? Mas vai depender da tua redação e se ela se encaixa naquele caso concreto. Mas não é usual. Dispositivo legal, sempre jurisprudência é aconselhável com equilíbrio, tá? Um julgado do seu tribunal, se você estiver em Minas, TJMG, no Rio, TJRJ, e o STJ, né, que regula, que no final das contas vai chegar lá no STJ essas discussões de matérias infraconstitucionais. Tá? Bom,
maceteei o meu código de processo civil, CPC 376. Bom, pessoal, essa aqui foi a história que eu coloquei para vocês, e a gente sempre faz isso, né? Eu coloco a história e logo em seguida a sugestão do texto com base nesse nosso caso apresentado. Foi assim no direcionamento da petição inicial e foi assim na identificação de autor e réu em nome da ação. Então vejam, dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Olha a narrativa como está sendo feita. A narrativa está sendo feita em terceira pessoa. Lembrar de numerar os parágrafos, tá? Dá uma tabulação aqui. Eu oriento, né, eu sugiro um espaço entre um parágrafo e outro, para não ficar aquela muito coladinho. Então tem que dar um destaque. Então, o leitor, no caso o juiz, ele tem que saber quando termina o primeiro parágrafo e começa o segundo. Se você não soltar esse espaço mínimo aqui, fica ruim, fica poluída a tua página, tá? Então, vamos organizar. Olha só, eu coloquei em amarelo aqui na sua petição inicial, não, tá? Eu não estou falando Zilda, a autora. No dia 5 de 5 de 2019, a autora viajou da cidade do Rio de Janeiro para Juiz de Fora, objetivando visitar sua irmã. Ao chegar na referida cidade, quando trafegava com seu veículo GM Cruze, placa HEB 1000, DOC 2. Vem cá, pessoal, por que eu estou juntando esse documento do veículo? Para provar que a Zilda é a proprietária e somente ela pode cobrar os danos causados no veículo. Parou no semáforo do cruzamento das ruas Floriano e Santo Antônio, que acabaram de fechar o sinal vermelho. Então veja, terminei a minha ideia, aquela narrativa daquele fato, eu mudo para um parágrafo seguinte. Imagine se eu fizer isso tudo aqui num único parágrafo. Fica ruim de ler, fica ruim de pontuar. Então eu vou separando as ideias por parágrafos. Alguns instantes depois, olha lá, o réu, não João, não Sebastião, o réu, dirigindo o automóvel Volkswagen Gol placa SWT 2007 de sua propriedade, sem perceber que o sinal havia fechado, bateu na traseira do automóvel da autora, estava parado, amassando o para-choque e quebrando as duas lanternas esquerda e direita, conforme se verifica das fotografias anexas. Prova documental. Bati fotografia, preparei essas fotografias, coloquei elas em folhas, tá certo? E apresentei na forma de documentos. DOC 3, 4 e 5, tá? Estão observando aqui a narrativa? Objetiva? Ah, o réu é o responsável, o réu não é isso, o réu não é aquilo, não. Na minha petição inicial, eu vou me ater exclusivamente aos fatos. Não vou tecer nenhum comentário com relação ao réu. Ah, o réu é responsável. Então, não percam essa linha, sabe, de sobriedade, de objetividade. Não agredir as partes. Frise-se que o acidente foi presenciado por duas pessoas. Bom, como é que eu quero provar a dinâmica do acidente? Como é que eu quero comprovar que o réu bateu no veículo do autor? A fotografia não mostra isso. Então, a dinâmica do acidente, como o acidente ocorreu,